Gostaria de fazer todos muito bem-vindos à reunião hoje. O assunto de hoje, como eu já havia comentado, é atividades online. Então, no livro de cada um dos filhos de vocês, né, nós temos as atividades que a gente acompanha em sala de aula, né, todas lá, o que eles fazem em sala. E na contracapa do livro, se vocês olharem o livro, eu vou pegar esse aqui como exemplo, tá bem? Mas qualquer livro dos filhos de vocês, para as crianças, o livro Activity Book, o livro de atividades, e para os adolescentes, né, aqueles que fazem o livro Interchange, é um único livro. Então, é na contracapa deste livro. Na contracapa desse livro, nós temos uma senha, um código secreto que nós ativamos, tá bem? Nós ativamos esse código secreto em sala. Nós já criamos, eu e eles, criamos essa conta, tá bom? Essa conta na Cambridge em sala, tá? E lá, cada um raspou o seu código secreto e a gente ativou para que eles consigam acessar as atividades. Eu pedi para que eles anotem aqui embaixo, tá bem? O username, o nome de usuário e password, a senha. Então, todos devem ter aqui nessa página mesmo, aqui embaixo anotadinho. Username e password, tá bem? Para vocês acessarem essas atividades, ali nessa mesma página, nós temos um site que é www.cambridgelms.org. Eu vou mostrar para vocês agora compartilhando a tela, tá bem? Esse link eu também vou mandar lá no grupo de pais, tá bom? São dois links diferentes. Para as crianças é um link, é o livro Kids, e para os adolescentes, aqueles que fazem o livro Interchange, é o outro link do livro de adolescentes, tá bem? Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora para que vocês consigam acompanhar o passo a passo, tá bem? De como entrar, né, no site. Vocês conseguem acessar essas atividades pelo computador, seria o ideal, né, para fazer as atividades, porque o site ele foi pensado para o computador, mas as crianças também conseguem fazer, e adolescentes, né, conseguem fazer pelo tablet, celular também. Só algumas das atividades podem ficar um pouquinho fora de esquadro, assim, né, e talvez faça com que a atividade seja mais difícil de completar, sabe? Mas dá para fazer também no tablet e celular. Então, vocês vão acessar o site que está descrito ali na contracapa do livro, www, todos começam igual, né? É Cambridge, tá bem? E aí, eu vou acessar aquele das crianças primeiro, tá bem? Que é lms.org/primary. Então, vocês vão digitar isso na barra e vai abrir esse site aqui. Lembra que eu comentei que cada aluno já anotou o username e a password para acessar, tá bem? Então, eu vou clicar aqui, ó, e a gente vai digitar qual é o username e a password de cada filho de vocês, né? Aí eu vou entrar aqui como exemplo no da Sofia, tá bem? Aqui o username, por exemplo, da Sofia Pisque é Sofia Pisque, bem simples, tá bem? E aí a password já está gravada aqui no meu computador. Eu só vou usar como modelo, tá bem? Bem simples, vocês precisam clicar agora em login, depois de completar username e password, tá bem? Vocês só vão precisar clicar em login e aí vão aparecer duas áreas, né? Uma que é My Classes, que é a área das turmas, tá bem? E a de baixo, Self-Study, que é o estudo individual. Vocês vão pedir para os filhos de vocês clicarem aqui em My Classes. Sempre vai aparecer aqui uma flechinha que diz Go, que é ir, tá bom? Nessa área aqui, eu consigo ver, como professora, todas as atividades que eles já completaram, tá bem? Então, se a gente clicar em Go, vai ter mais uma página para clicar Go novamente, tá bem? Ó, cliquei aqui mais uma vez, Go. Então, são duas vezes nesse botãozinho verde. Ele é bem intuitivo, o site. E aí, aqui a gente já tem a área de atividades, tá bem? Ele é dividido por unidades. O livro, ele é dividido também por unidades.
Cada unidade nós fazemos em um mês. É uma média, tá bom? 3 semanas, 4 semanas, né? As unidades, elas são divididas por temas. Então, por exemplo, o livro da Sofia, que eu tô usando como exemplo aqui, tá bem? A gente vai ter a unidade Hello, é uma unidade que diz oi, né? Então, uma unidade para se apresentar, para conhecer o colega, né? Então, se ela clicar aqui, ó, nessa primeira atividade, em Vocabulary, nós temos a atividade bem fácil, bem intuitiva, tá bom? Ele vai carregar aqui e eles só vão precisar, por exemplo, nessa primeira atividade, arrastar, né? Clicar e colocar embaixo de cada personagem o nome deles. Depois que a gente terminou de fazer a atividade, ok? Eu vou trocar um nome, por exemplo. Vou colocar aqui um nome trocado. Quando eles terminarem aqui, eles vão clicar em check, que é conferir. Check. Ele diz try again. Se a criança errou, então ela tem mais uma chance de acertar essa atividade. Então, a gente vai clicar no xizinho e clicar novamente em try again. Aí ele vai dar a opção, né, de corrigir aquilo ali. Então, ela pode tentar mais uma vez levar o nome agora embaixo do personagem que estava certinho, ok? Essas atividades, elas sempre vão ter a ver com o que a gente está estudando em sala. Então, como eu comentei, cada livro, ele tem as unidades, ele é dividido por unidades, assim como as tarefas, certo? Então, nessa unidade, nós vamos estar aprendendo sobre oi, por exemplo, né? A gente está aprendendo sobre hi again, olá. Então, ela vai estudar sobre o que a gente está fazendo, tá bem? Para ir para a próxima atividade, é só clicar em Next, próximo, tá bom? E ele consegue acessar a próxima atividade. Tudo o que eles fazem, eu, como professora, consigo ver. Então, é bem importante que eles tentem fazer as atividades que a gente está estudando, né? Eles sabem, a gente está fazendo a unidade 1, eles vão fazer a unidade 1. Quando começarmos a unidade 2, fazemos a unidade 2. E como eu comentei com vocês, levamos, em média, 3 semanas para completar cada unidade, tá bem? Então, nós agora, todas as turmas, estamos entrando, né? Iniciando a unidade 2, tá bom? Estamos fazendo a unidade 2. Então, eles já podem começar a fazer a unidade 2 no livro das atividades online, ok? Agora, eu vou entrar na página de atividades dos adolescentes, tá bem? É a mesma ideia de atividades, só que a gente vai agora entrar com um formato um pouquinho diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Ok? Então, o site, como eu falei, ele começa sempre com Cambridge, né? Eu vou compartilhar lá no grupo de pais, tá bom? O site com vocês, tá bem? E ele vai abrir um site um pouquinho diferente, né? Não vai ter aquelas figuras todas, né? Porque adolescente é mais adulto já, né? Então, a gente vai entrar aqui com as atividades, mesma ideia. Para entrar, a gente vai usar username e password, tá bom? Então, também, os adolescentes também anotaram qual é o seu username e a sua password. Eles também devem saber, tá bom? Se por acaso algum dos alunos não sabe, não lembra, eu não anotei, ou qualquer coisa, depois vocês podem falar comigo no privado ali no WhatsApp, que eu ajudo, eu tenho acesso a tudo isso, tá bem? Vou entrar aqui num aluno como exemplo, no Ayrton. Então, vocês vão completar, né? Username, password, ó, mesmos passos das crianças, tá bem? Entrando aqui, a gente também vai ter 2 áreas. Class Study, a turma para estudar em turma e para estudar em individual. Algumas vezes, ó, quando vocês entram, ainda bem que apareceu isso, vai aparecer esse alerta de sessão múltipla aberta. Acontece isso quando, por acaso, você entrou em um outro computador, em um outro
em uma outra área e você não saiu, não fez o logout. Então, isso não tem problema nenhum, você só vai clicar em continue, continuar, tá bom? Isso pode acontecer para as crianças também, tá bom? Então, se a criança não saiu, não lembrou de sair, é só colocar em continue e ele vai continuar e abrir a página normalmente, tá bem? Agora a gente tem o Class Study e o Self Study. Class Study é o estudo em turma, lembra que eu comentei? Então a gente vai clicar em Class Study e depois nós vamos clicar em cima do livro que eles estão fazendo. Vai sempre aparecer um único livro. Então é só clicar ali em cima da palavrinha. De novo, ó, a gente tem as divisões de unidades, tá bom? E aí aqui, o do adolescente tem algumas atividades extras, porque o livro do adolescente não tem um livro de atividades escritas. Todas as atividades extras são feitas online. Então, por isso, a gente tem umas atividades a mais aqui, tá bom? Essas atividades, assim como no das crianças, eu consigo acompanhar tudo que você fez. Quantas vezes acertou, quantas vezes errou. E a diferença da criança para o do adolescente é que no do adolescente eles têm só 3 tentativas. A criança, ela tem infinitas tentativas. Pode fazer até acertar, tá bom? Já o adolescente tem 3 únicas tentativas, tá bom? Então, ele vai fazer a atividade, depois que ele completou ali, mesma ideia, tá vendo? Ó, a gente vai completar aqui puxando as respostas, depois a gente coloca check answers, que é para verificar as respostas, tá bem? Clicando ali. Então, no check answers, ele vai aparecer que fez errado, né? Eu nem li essa atividade, então eu fiz errado. Então, ele tem a oportunidade de try again, tentar mais uma vez. A diferença aqui é que ele tem só 3 tentativas, tá bem? Agora, vou pausar o compartilhamento da tela e a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o calendário. Então, os filhos de vocês, eu entreguei, tá bom? Um calendário impresso, tá? E eles colaram no fim do livro deles, tá bom? Então, lá no fim do livro, vocês vão encontrar esse calendário letivo. Mas, se por acaso vocês não acharam o livro ou não estão perto do livro no momento, no ícone do nosso grupo no WhatsApp, se vocês observarem o ícone do grupo, acho que não vai dar para enxergar, mas lá no nosso grupo, tá bom? É o ícone calendário, tá bom? Então, só vocês clicarem, sempre vai ter lá o calendário letivo. Então, quando a gente tem planejado atividade extra ou quando não vamos ter aula, tá bem? Então, tá tudo planejado lá. Claro, né? Agora, com o coronavírus, às vezes a gente vai precisar fazer alguma alteração ou outra, né? Como é o caso de amanhã. Amanhã nós teríamos planejado essa atividade extra, que é numa sexta-feira do mês a gente tem essa atividade extra, mas por conta dos decretos e tudo mais, nós só podemos fazer as aulas que são essenciais. Então, a gente não vai poder fazer essa atividade extra nessa sexta-feira, tá bom? Eu espero que vocês compreendam, né? Não pude, né, fazer essa atividade, mas eu acredito que no próximo mês a gente vai poder fazer, sim, uma atividade extra. Sempre que for acontecer essa atividade extra, na semana da atividade, eu vou mandar uma mensagenzinha ali no grupo de pais para acertar o horário, quanto tempo vai durar, porque essas atividades extras, elas vão acontecer no período que o seu filho faz a aula, tipo, se o meu filho faz na segunda e quarta, das 9 às 10, as aulas extras também vão acontecer na sexta-feira pela manhã, mas não necessariamente das 9 às 10. Tá bem? Porque a gente precisa convidar outros colegas, né, da mesma faixa etária para aquela atividade. E algumas atividades vão demorar um pouquinho mais e outras vão demorar um pouquinho menos. Por isso que a gente vai sempre informar lá no grupo de pais, tá bem? Acho que era isso, assim, de calendário e atividades que eu tinha para falar, tá bem? De uma forma geral, tá? Alguém tem alguma dúvida? Agora é o momento para que eu possa
tirar essas dúvidas. É só você tirar do mudo e perguntar, ou tem um botãozinho também de raise hand, aumentar a mão, né? Erguer a mão, ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso tirar as dúvidas que vocês têm agora. Então, é bem importante que vocês possam, né, fazer, ajudar os filhos de vocês a lembrar, né? Vocês não precisam ajudar eles a fazer a atividade, porque eles sabem, tudo que eles precisam fazer, eles sabem fazer, eles já conhecem o conteúdo, mas vocês precisam realmente ajudar a lembrar que eles têm aquelas atividades para fazer, tá bom? São atividades bem divertidas, tá bom? São atividades curtinhas, então assim, vocês não precisam pensar, nossa, mais uma coisa para eu ter que ajudar o meu filho a fazer, tá bom? Não vai ser assim, não quero que seja um fardo, tá bom? Para vocês. Eu sei que agora a gente já tá com tanta coisa extra, né? Uma semana a criança vai para a escola regular, outra semana faz online. Eu sei que já tá um turbilhão de atividades, né? Mas essas atividades online aqui da Fester, elas são bem curtinhas, então se o filho entrar, se o seu aluno entrar por 5 minutos por dia, por exemplo, ele vai fazer já a atividade que ele precisa e não precisa entrar mais, sabe? Então, 5 minutinhos por dia. Ou então vocês podem colocar um dia na semana, por exemplo, na sexta-feira, o meu filho vai ficar 20 minutos fazendo as atividades. E assim ele sempre vai estar fazendo as atividades que são necessárias, nunca vai estar atrasado, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Agora é o momento que eu vou abrir para tirar dúvidas. Não? A princípio tudo certo? Ok. Nós também temos, para as crianças, né? Nós também temos as atividades escritas. As atividades escritas desse livro aqui, tá bem? São sempre feitas em sala de aula, ok? Essas atividades desse livro aqui, Activity Book, do livro de tarefas, vamos dizer assim, de atividades, são feitas em sala de aula. Então, vocês não precisam se preocupar com a criança fazendo essas atividades aqui. Às vezes, pode ser que ele precisa trazer uma foto ou algo assim, mas aí eu vou comunicar aos pais e lembrar e pedir essa atividade extra, tá bem? Eu tenho mais um ponto só a tocar, tá bom? Que é sobre o horário das aulas. Eu sei que é difícil, tá bom? Mas agora, mais ainda com esse novo decreto, eu tenho um limite máximo de alunos que eu posso ter aqui na escola, sabe? Durante as aulas, vamos dizer assim. Eu posso atender 4 alunos por hora, ok? Mas, né, às vezes, quando os horários eles estão trocando, né, naquela troca de hora ali, se você demora muito para vir buscar a criança, às vezes a outra turma já está entrando, está esperando, às vezes forma um pouquinho mais de aglomeração. Não é uma aglomeração, porque no máximo vão ser 8 alunos, né? Mas eu só estou falando para, talvez, lembrar vocês, né, de que é importante que vocês tentem chegar próximo do horário, tá? Só por conta mesmo da aglomeração, né? Porque a gente está com muitos casos de Covid, né, aqui na nossa cidade. Eu imagino que vocês tenham acompanhado as notícias, né? E vocês sabem como é criança, né? Eu tô em sala e eles vão ficar ali na salinha de espera, certo? Como eu vou estar em sala, tem um horário da manhã que eu tenho uma moça que me ajuda nas entrada e saída, mas no período da tarde eu estou sozinha ainda, tá? Então, por isso que eu digo, às vezes é difícil que eu controle eles ali na sala de não brincar de tocar, né? De pega-pega, de alguma coisa e lembrar do distanciamento, tá? Só por isso que eu comentei a importância de estarmos assim, no horário ou próximo do horário, tá bem? Alguma outra coisa que alguém gostaria de falar, de tirar dúvida?
Eu estou aberta às perguntas. Todo mundo conseguiu entender como entrar e a importância de fazer as atividades? Então, eu queria que vocês entendessem, né, que aquilo é um complemento, como se fosse um reforço, né, para que a criança ou adolescente memorize o que a gente está aprendendo em sala. E faz muita diferença mesmo na evolução do inglês de cada aluno, fazendo ou não fazendo as atividades, sabe? Mesmo que eu não tenha olhado, vamos dizer que essa semana ainda não olhei quem fez, quem não fez. Eu costumo olhar toda sexta-feira quais foram as crianças que fizeram, que não fizeram, tá? Mas vamos supor que essa semana eu ainda não olhei. E eu já consigo ver a diferença da criança que não fez para a criança que fez, tá bom? E aí, naquele calendário, lembrei de mais um ponto, ainda bem. Naquele calendário que eu pedi para eles colarem no livro deles lá, tem também vou compartilhar com vocês a imagem. Tem também um report card, que é como um boletim. Ó, vocês podem acompanhar aqui. É isso aqui que eles vão ter no livro deles colado, tá bem? Lá embaixo, esse boletim vai ter um acompanhamento de como que anda a evolução deles, né? Então, a gente tem uma avaliação para fala, para audição, para leitura, para escrita. É claro, né? Tem alguns deles que ainda não são alfabetizados por completo. A gente avalia de acordo com o nível e com a capacidade de cada criança, né? Ali embaixo a gente tem uma área para faltas e reposições, né? Se caso o seu filho faltou, precisou faltar, a gente vai avaliar, né? Se ele precisa de uma reposição ou não, porque tem algumas atividades, algumas aulas que a gente vai reforçar o conteúdo, ou eu dou uma revisadinha naquela aula e eles já conseguem seguir o mesmo ritmo dos colegas, né? Então, cada falta ou cada reposição vai ser avaliada individualmente. Embaixo, a assinatura que eu vou fazer, né? A assinatura do professor e aqui, por último, a assinatura de um responsável, né? Que seria a assinatura de vocês. Então, vão ter 4 dessas avaliações. Mas as avaliações, né? A gente vai acompanhar o progresso do aluno aula a aula, né? A gente sempre avalia. Se eu sinto que a criança está com dificuldade, se não entendeu tudo que precisava entender, não conseguiu seguir o ritmo da turma toda, aí então eu já convido para uma aula extra, tá bom? E se por acaso vocês sentirem que o filho de vocês está um pouco desanimado ou reclamou que não tinha entendido ou algo assim, é só falar comigo que eu também marco uma aula extra, tá bom? Às vezes eles ficam um pouquinho, nesse primeiro momento, assim, conhecendo a gente, às vezes eles ficam um pouquinho envergonhados de dizer que eles não entenderam, né? Então, vocês podem sempre falar conosco pelo WhatsApp, ok? Sempre é um canal aberto. De vez em quando eu demoro um pouquinho mais, porque eu estou em aula, né? Aí eu demoro um pouquinho mais para responder para vocês, mas eu sempre vou responder. Seria isso, então, que eu tenho de recados, tá? Eu vou mandar lá no grupo agora os links para acessar as atividades online, tá bom? Vou deixar bem claro qual que é o link para fazer a atividade do Kids, das crianças, né? E qual o link para as atividades dos adolescentes, do Interchange, tá bem? Era isso, muito obrigada pela participação de vocês, eu agradeço bastante. Eu sei que ser pai nesses dias de hoje não está sendo fácil, é um desafio mesmo, com tantas coisas tecnológicas aparecendo, tantas atividades extras e tudo mais, mas com a atitude de vocês, né, participando da reunião, eu sei que vocês estão dispostos a fazer alguns sacrifícios para poder ajudar os filhos a realmente evoluir no inglês e estar preparados para o mundo, né? Porque o inglês realmente nos prepara para o mundo, ok? That's it. Good night and have a nice weekend. Boa noite para todos e espero que todos tenham um ótimo final de semana. Bye! Bye! Goodbye!